Não consigo mais andar, moço, a sertaneja murmurou. O fazendeiro olhou e congelou. A poeira levantava da estrada de terra com cada rajada de vento seco que varria o sertão naquela tarde de dezembro. O sol já começava a declinar no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo, quando Sebastião avistou o vulto caído à beira da estrada. De longe, parecia apenas mais um monte de trapos esquecidos, mas algo no modo como aquela forma se movia, lenta e dolorosamente, fez o fazendeiro puxar as rédeas do cavalo. Sebastião tinha 52 anos, o rosto curtido pelo sol inclemente do agreste, as mãos calejadas de décadas manejando gado e terra. Era homem de poucas palavras, que havia enterrado a esposa havia 3 anos e desde então vivia sozinho em sua propriedade nos arredores de Currais Velhos, um vilarejo que mal aparecia nos mapas. Tinha a reputação de ser justo, mas duro. Não se metia em confusão alheia, mas algo naquela visão o fez descer do cavalo. Quando se aproximou, viu que era uma mulher. Jovem, não deveria ter mais que 25 anos, com o vestido rasgado e manchado de sangue seco e poeira. O cabelo negro, antes preso num coque, agora caía desgrenhado sobre os ombros. Ela tentava se arrastar usando os braços, as pernas arrastando inertes atrás dela como galhos quebrados. O rosto estava inchado, roxo em alguns lugares, e havia um corte profundo acima da sobrancelha direita. Socorro! A voz dela era apenas um sussurro rouco, como se tivesse gritado por horas até perder a força. Por favor! Sebastião ajoelhou-se ao lado dela, e foi então que seus olhos se encontraram. Os olhos da mulher eram de um castanho profundo, ainda brilhantes apesar da dor, e havia neles algo que ele reconheceu de imediato. Não era súplica, não era desespero puro. Era determinação. A determinação feroz de quem já decidiu que vai sobreviver, custe o que custar. Não consigo mais andar, moço, ela murmurou, e então desabou, inconsciente. Histórias como essa nos lembram da força e da coragem do nosso povo. Se você também se emociona com as sagas do sertão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada. E me diga aí nos comentários, de que cidade do nosso Brasil você está assistindo? Sua presença aqui dá mais força para a gente continuar. Sebastião a carregou com cuidado até o cavalo, segurando-a à sua frente enquanto galopava de volta para sua fazenda. A casa era simples, de taipa, mas sólida, construída pelo próprio pai dele décadas atrás. Tinha 3 quartos, uma sala ampla, cozinha com fogão a lenha e um alpendre que dava para os currais. Ele a deitou na cama do quarto de hóspedes, aquele que sua falecida esposa Josefa sempre mantinha arrumado para visitas que raramente vinham. Durante 3 dias, ela oscilou entre a febre e a inconsciência. Sebastião molhava sua testa com panos úmidos, forçava água e caldo entre seus lábios, limpava os ferimentos com cuidado. Ele havia mandado buscar Dona Francisca, a benzedeira do vilarejo, que veio com suas ervas e rezas. A velha examinou as pernas da moça e balançou a cabeça gravemente. A espinha, Sebastião. Alguma coisa está muito machucada aí. Só Deus sabe se ela volta a andar. Dona Francisca aplicou cataplasmas de ervas nas costas da mulher, rezou suas orações antigas em latim, misturado com palavras que nem ela mesma sabia mais o significado. Mas ela é forte. Olhe os olhos dela, mesmo desmaiada. Essa menina tem fogo dentro. No 4º dia, ela acordou. Sebastião estava sentado numa cadeira ao lado da cama, consertando uma rédea de couro, quando ouviu o movimento. Ela abriu os olhos devagar, piscando contra a luz suave da manhã que entrava pela janela. Levou alguns segundos para focar, para lembrar onde estava. Você está segura, Sebastião disse, antes que ela pudesse entrar em pânico. Está na minha casa. Eu sou Sebastião Ferreira. Te encontrei na estrada, machucada. Ela o observou em silêncio por um longo momento,
como se estivesse avaliando se podia confiar nele. Então, finalmente, sussurrou: Maria Benedita. Meu nome é Maria Benedita. O que aconteceu com você, Maria Benedita? Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela a segurou com uma força de vontade visível. Meu marido, Arnaldo, ele me bateu. Não foi a primeira vez, mas dessa vez foi diferente. Ele estava bêbado, mais que o normal. Eu tentei fugir e ele me pegou pelas costas, me jogou no chão com força. Ela fechou os olhos, a dor da lembrança tão viva quanto a dor física. Senti algo estalar nas minhas costas. Depois disso, não consegui mais mexer as pernas. E ele te deixou na estrada? Ele ficou com medo. Achou que eu fosse morrer. Disse que se alguém perguntasse, ia dizer que eu fugi com outro homem. Um sorriso amargo tocou seus lábios machucados. Me jogou na carroceria como se eu fosse um saco de farinha e me deixou longe de casa. Achei que ia morrer ali mesmo, sendo comida pelos urubus. Sebastião sentiu a raiva ferver no peito, mas manteve a voz calma. Você não vai morrer. E esse homem, ele vai responder pelo que fez. Não, senhor. A voz dela ficou firme, apesar da fraqueza. O senhor não conhece Arnaldo. Ele é capanga do coronel Augusto. Ninguém encosta a mão nele. Ninguém. O nome do coronel Augusto fez Sebastião apertar os lábios. Todos em Currais Velhos conheciam o coronel, um homem que controlava quase todas as terras da região, que tinha jagunços a seu serviço e que considerava a lei como algo que servia apenas aos outros. Sebastião nunca teve problemas com ele porque mantinha distância, cuidava da própria vida, pagava os impostos exorbitantes que o coronel cobrava de todos que quisessem manter suas terras. Vamos cuidar de você primeiro, Sebastião disse. Depois a gente pensa no resto. Nas semanas seguintes, uma rotina se estabeleceu. Sebastião cuidava de Maria Benedita com uma dedicação que ele mesmo não entendia completamente. Talvez fosse porque ela lhe lembrava a esposa, que também tinha aquele mesmo brilho de determinação nos olhos. Ou talvez fosse simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Maria Benedita era teimosa. Mesmo sem conseguir mover as pernas, ela insistia em ajudar no que podia. Sentada na cama, ela costurava as roupas rasgadas de Sebastião, remendava meias, tricotava. Suas mãos nunca paravam. Ela contava histórias de sua infância no sítio dos pais, antes de se casar com Arnaldo. Falava do pai, um vaqueiro honesto que morreu de febre quando ela tinha 15 anos. Da mãe, que morreu de desgosto 6 meses depois. De como Arnaldo parecia gentil no começo, mas mudou depois do casamento. Ele não era assim, ela disse uma tarde, enquanto descascava batatas numa bacia no colo, sentada na cadeira que Sebastião havia adaptado para ela. No começo, ele trazia flores do mato, me chamava de meu raio de sol. Mas depois que o coronel Augusto o contratou, ele começou a beber, e quando bebia, ficava violento. Sebastião ouvia enquanto preparava o feijão no fogão. A cozinha cheirava a lenha queimada e alho refogado. Lá fora, as galinhas ciscavam no terreiro e o gado mugia nos currais distantes. Por que você não foi embora antes? Ele sabia que era uma pergunta delicada, mas precisava entender. Para onde, seu Sebastião? Ela olhou para ele com aqueles olhos que já tinham visto demais para sua pouca idade. Uma mulher sozinha no sertão, sem família, sem dinheiro. Eu tentei voltar para o sítio dos meus pais uma vez, mas ele me buscou, me arrastou de volta pelos cabelos na frente de todo mundo. E ninguém fez nada, porque ele é do coronel Augusto. O nome do coronel sempre vinha como uma sombra sobre qualquer conversa. Era como uma nuvem escura pairando sobre o vilarejo, sobre todas as vidas ali. Mas algo estava mudando na casa de Sebastião. Pela primeira vez, desde a morte de Josefa, havia vida ali. Havia risos. Maria Benedita tinha um senso de humor afiado que surgia nos momentos mais inesperados. Ela cantava enquanto trabalhava, cantigas antigas que sua mãe lhe ensinara. E Sebastião, sem perceber, começou a sorrir de novo.
Um mês depois de sua chegada, Maria Benedita começou a sentir formigamento nas pernas. Era leve, quase imperceptível, mas estava ali. Dona Francisca veio examinar e seus olhos brilharam. É bom sinal, menina. Muito bom sinal. Continue com as rezas e as ervas. E você, Sebastião, continue massageando as pernas dela como eu ensinei. Todas as noites, depois do jantar, Sebastião massageava as pernas de Maria Benedita com um óleo que Dona Francisca preparara com ervas medicinais. Era um momento estranho de intimidade, mas necessário. Ele sentia os músculos dela, tão finos agora depois de semanas sem uso, e aplicava a pressão certa, movendo as articulações com cuidado. Você é um homem bom, seu Sebastião, Maria Benedita disse uma noite, enquanto ele trabalhava em silêncio. Um homem muito bom. Só estou fazendo o que qualquer cristão faria. Não, a maioria dos homens que eu conheço teria me deixado naquela estrada, ou teria aproveitado de mim, sabendo que não posso correr. Ela o olhou com intensidade. O Senhor nunca me faltou com respeito. Nem uma vez. Sebastião sentiu o rosto esquentar. Não seria capaz. Eu sei. Por isso, eu confio no Senhor. Foi naquela noite que Maria Benedita contou seu segredo. Tem uma coisa que eu não te contei, seu Sebastião. Sua voz estava baixa, quase um sussurro, como se as paredes pudessem ter ouvidos. Antes de Arnaldo me espancar daquela última vez, eu ouvi ele conversando com outros capangas do Coronel Augusto. Eles estavam bêbados, achando que eu estava dormindo. Mas eu ouvi tudo. Sebastião parou de massagear e olhou para ela. O que você ouviu? Eles estão planejando roubar as terras do povo do vilarejo. O Coronel Augusto mandou falsificar documentos dizendo que as terras pertencem a ele. Tem um juiz novo na cidade que ele comprou. Em 2 semanas, eles vão apresentar os documentos e expulsar todo mundo. Quem resistir, bem, os jagunços vão cuidar disso. Histórias como essa nos lembram da força e da coragem do nosso povo. Se você também se emociona com as sagas do sertão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada. E me diga aí nos comentários, de que cidade do nosso Brasil você está assistindo? Sua presença aqui dá mais força para a gente continuar. O silêncio que seguiu foi pesado. Sebastião sabia que isso era grande, maior do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado. O Coronel Augusto já controlava muito, mas se ele conseguisse tomar as poucas terras que ainda pertenciam ao povo, seria o fim. Famílias inteiras seriam expulsas, jogadas na miséria. Por que você está me contando isso agora? Sebastião perguntou. Porque você tem que avisar o povo. Eles precisam se preparar, precisam lutar, e eu tenho mais do que só a conversa que ouvi. Ela respirou fundo. Eu roubei os documentos. Os verdadeiros, os que provam que as terras pertencem ao povo, estão escondidos num lugar que só eu sei. Foi por isso que Arnaldo me bateu daquela vez. Ele descobriu que eu tinha mexido nas coisas dele, mas não descobriu o que eu tinha pegado. Eu ia levar os documentos para a capital, para as autoridades de verdade, mas... Ela olhou para as próprias pernas. Aí isso aconteceu. Onde estão os documentos? No cemitério. Enterrados na tumba da minha mãe, num cofre de lata. Ninguém ia pensar em procurar ali. Sebastião ficou em pé, andando de um lado para o outro da sala. A luz da lamparina a óleo criava sombras dançantes nas paredes. Lá fora, os grilos cantavam e uma coruja piava na distância. Ele sabia que o que Maria Benedita estava lhe pedindo era perigoso. Enfrentar o Coronel Augusto era assinar a própria sentença de morte, mas ele também sabia que não podia ficar calado. Sua esposa Josefa sempre dizia que um homem que vê a injustiça e não faz nada é tão culpado quanto quem a comete. Ele havia feito vista grossa por tempo demais, cuidando apenas da própria vida, deixando o coronel fazer o que quisesse. Vou buscar os documentos, ele disse finalmente, e vou levar para as autoridades na capital. Mas isso vai levar tempo. 2 dias de viagem a cavalo no mínimo. Eu sei.
mas tem que ser logo, antes que eles apresentem os documentos falsos no cartório. E você? Vai ficar aqui sozinha? Dona Francisca pode vir ficar comigo, mas você tem que ir, seu Sebastião. É a única chance que o povo tem. Na manhã seguinte, Sebastião foi ao cemitério. Era um lugar pequeno, cercado por uma cerca de madeira deteriorada, com cruzes de todos os tamanhos marcando os túmulos. Encontrou a tumba da mãe de Maria Benedita, uma cruz simples com o nome Antônia Ferreira, gravado à mão. Cavou ao lado da cruz, suas mãos calejadas, manejando a pá com eficiência. Não demorou muito para encontrar a lata enferrujada. Quando abriu, encontrou um envelope amarelado cheio de documentos cuidadosamente dobrados. Eram escrituras, registros de propriedade, cartas oficiais, tudo o que era preciso para provar que o coronel Augusto era um mentiroso e um ladrão. Sebastião sentiu o peso da responsabilidade naqueles papéis. Eram mais do que documentos. Eram o futuro de dezenas de famílias, mas quando ele voltou para casa, encontrou a porta arrombada. O coração dele disparou. Ele correu para dentro, gritando o nome de Maria Benedita. Encontrou a sala revirada, móveis virados, gavetas abertas. E no quarto, Maria Benedita estava no chão, tentando rastejar para baixo da cama, o rosto pálido de terror. Ele esteve aqui, ela sussurrou. Arnaldo. Ele descobriu que estou aqui. Dona Francisca tentou impedi-lo, mas ele a empurrou. Ela foi buscar ajuda, mas ele disse que volta. Disse que vai me matar e matar você também. Sebastião ajudou Maria Benedita de volta para a cama, seu cérebro trabalhando rápido. Não tinha tempo para ir até a capital agora. Arnaldo voltaria, provavelmente com outros capangas, e quando voltasse, seria para matar. A gente precisa sair daqui, ele disse. Agora. Eu não consigo andar, seu Sebastião. Vou te atrasar. Você tem que ir sozinho levar os documentos. Eu não vou te deixar aqui para morrer. Sua voz era firme, sem espaço para discussão. Vamos para a casa do padre Silvério. É território sagrado. Até os capangas do coronel vão pensar 2 vezes antes de invadir uma igreja. Ele a carregou nos braços, pegou os documentos e sua espingarda velha e saiu da casa que havia sido seu lar por tantos anos sem olhar para trás. O caminho até a igreja era de uns 3 quilômetros, seguindo uma trilha que cortava entre as propriedades. O sol já estava alto, queimando implacável. Sebastião suava, os músculos dos braços ardendo com o peso, mas não parou nenhuma vez. Padre Silvério era um homem magro, de uns 60 anos, com uma barba grisalha e olhos bondosos que já haviam visto muita coisa. Quando Sebastião chegou à porta da igreja, carregando Maria Benedita, o padre nem fez perguntas. Apenas indicou que o seguisse para dentro. A igreja era pequena, feita de pedra, com bancos de madeira tosca e um altar simples. Mas era fresca, um refúgio do calor escaldante lá fora. O cheiro de incenso velho e velas de cera pairava no ar. Eles vêm atrás dela, Sebastião explicou enquanto deitava Maria Benedita num banco. Capangas do coronel Augusto, e eu tenho documentos que podem destruir o coronel. Preciso de tempo para levá-los à capital. Padre Silvério balançou a cabeça lentamente. Sei que você é homem de bem, Sebastião. Se diz que precisa de ajuda, eu acredito. A menina pode ficar aqui. E tem uma coisa que você precisa saber. Não está sozinho nessa luta. Como assim, padre? Tem gente no vilarejo que está cansada do coronel Augusto. Gente que está esperando alguém ter coragem de dar o primeiro passo. Se você for à capital com esses documentos, vai ter quem te proteja no caminho. Eu já mando avisar. E foi assim que começou. Padre Silvério mandou recados discretos para pessoas de confiança no vilarejo. Pequenos fazendeiros, vaqueiros, comerciantes, gente que tinha sido abusada pelo coronel por anos, mas tinha medo de reagir sozinha. Quando Sebastião saiu da igreja naquela noite, não estava mais sozinho. Tinha 10 homens com ele, todos armados, todos determinados. A viagem até a capital foi tensa.
Eles sabiam que os capangas do coronel estariam procurando por eles. Cavalgaram durante a noite, descansando de dia em casas de pessoas que Padre Silvério conhecia, uma rede de boa vontade que Sebastião nem sabia que existia. No terceiro dia, chegaram à capital. A cidade era grande, barulhenta, cheia de gente e carros. Sebastião, que raramente saía de Currais Velhos, se sentiu perdido. Mas um dos homens que o acompanhava, João Batista, conhecia um advogado honesto, um homem que não tinha medo de enfrentar coronéis. O advogado, Dr. Hélio Sampaio, examinou os documentos com olhos experientes. Ele era jovem, na casa dos 30 anos, mas tinha a reputação de ser incorruptível. Isso é ouro, senhor Sebastião, ele disse, batendo os papéis na mesa. Com esses documentos, podemos não só impedir o coronel Augusto de roubar as terras, como também processá-lo por fraude. Mas você entende o perigo que está correndo, não é? O coronel tem braço longo. Ele vai tentar se vingar. Eu sei, mas não posso mais ficar calado. Coragem é uma virtude rara nos dias de hoje. Dr. Hélio sorriu. Vou entrar com a ação hoje mesmo e vou pedir proteção policial para o vilarejo. O governador deve muito à minha família. Ele vai atender. Quando Sebastião voltou para Currais Velhos 5 dias depois, era um homem diferente. Não era mais o fazendeiro solitário que cuidava da própria vida. Era alguém que tinha lutado, que tinha arriscado tudo pelo que era certo. Mas quando chegou à igreja, encontrou uma cena que fez seu sangue gelar. A porta estava arrombada. Dentro, os bancos estavam virados, velas quebradas no chão. E Padre Silvério estava caído perto do altar, com um corte na testa, sangrando. Maria Benedita. Sebastião sussurrou, correndo para ajudar o padre. Levaram ela. Padre Silvério gemeu, segurando a cabeça. Arnaldo e outros 3 capangas invadiram a igreja como demônios. Eu tentei impedir, mas... Ele tossiu, cuspindo sangue. Levaram ela para a fazenda do coronel Augusto. Disseram que vão fazer um exemplo. Sebastião sentiu a raiva explodir dentro dele como nunca havia sentido. Ele havia viajado até a capital. Havia conseguido os documentos certos. Havia feito tudo certinho. E agora eles tinham Maria Benedita. Quantos homens você tem? Padre Silvério perguntou, lendo a determinação no rosto de Sebastião. 10. Mais eu, 11. Não é suficiente. O coronel tem uns 20 jagunços na fazenda dele. Então a gente precisa de mais gente. E foi o que fizeram. Palavra se espalhou pelo vilarejo como fogo na palha seca. O fazendeiro Sebastião Ferreira estava juntando homens para enfrentar o coronel Augusto. Era loucura, era suicídio, mas era também a primeira vez que alguém tinha coragem de fazer isso. E, surpreendentemente, homens começaram a aparecer. Homens que tinham filhas, esposas, mães que haviam sido desrespeitadas. Homens que tinham perdido terras, gado, dignidade. Homens que estavam cansados de ter medo. Quando Sebastião cavalgou em direção à fazenda do coronel Augusto, não eram mais 11 homens, eram 43. A fazenda ficava num vale cercado por morros, uma propriedade enorme, com casa grande branca, senzalas, currais imensos. Era o centro do poder do coronel, o lugar de onde ele comandava sua pequena tirania. Sebastião e seus homens pararam no alto do morro, olhando para baixo. Isso é loucura. João Batista murmurou ao lado dele. Eu sei, Sebastião respondeu, mas é a loucura certa. Eles desceram o morro quando o sol estava se pondo, o céu tingido de vermelho como sangue. Os jagunços os viram chegar e correram para se armar. Mas antes que pudessem reagir, Sebastião gritou, sua voz ecoando pelo vale. Coronel Augusto, eu vim buscar Maria Benedita e vim te dizer que seus dias de roubar e matar acabaram. Os documentos estão com as autoridades na capital. A polícia já está a caminho. Houve um momento de silêncio. Então, a porta da casa grande se abriu e o coronel Augusto saiu. Era um homem grande, de uns 50 anos. Barriga proeminente, bigode grosso, vestido com roupas caras que contrastavam com a pobreza ao redor.
Ele segurava um charuto numa mão e um revólver na outra. Sebastião Ferreira, ele disse, a voz arrastada e cheia de desdém. Você sempre foi um tolo quieto, mas parece que resolveu virar um tolo barulhento. Isso vai custar sua vida. Pode ser, Sebastião respondeu, mas você vai cair comigo. Os documentos que você falsificou não valem nada agora. E o povo sabe o que você é, um ladrão e um assassino. O coronel riu, uma risada áspera e sem humor. Você acha que uns papéis vão me parar? Eu construí esse império com as próprias mãos. Eu sou a lei aqui. Não mais. A voz veio de trás do coronel. Era Maria Benedita. Ela estava de pé na porta, apoiada no batente, as pernas tremendo, mas firmes. Seu rosto estava machucado de novo, um olho roxo, o lábio rachado, mas ela estava de pé. E nos olhos dela ardia aquela mesma determinação feroz que Sebastião vira na primeira vez. Eu voltei a andar, ela disse, a voz firme apesar da dor. E vou andar até você ser preso, coronel. Vou andar até o tribunal. Vou andar até ver justiça sendo feita. O coronel se virou para ela, a raiva distorcendo seu rosto. Sua vagabunda, eu devia ter mandado Arnaldo te matar quando tive a chance. Arnaldo está morto, Maria Benedita disse calmamente. Tentou me bater de novo. Peguei um ferro de brasa do fogão e enfiei no pescoço dele. Sangrou como um porco. O choque passou pelo rosto do coronel. E naquele momento de distração, Sebastião e seus homens avançaram. O que se seguiu não foi uma batalha épica. Foi caótica, confusa, violenta. Tiros foram disparados, homens gritaram, caíram, sangraram. Mas os 43 homens do vilarejo lutavam com uma fúria que os 20 jagunços não tinham. Lutavam por suas terras, suas famílias, sua dignidade. Isso fez toda a diferença. Quando o pó baixou, o coronel Augusto estava no chão, desarmado, cercado por homens que ele havia oprimido por tanto tempo. Seus jagunços haviam fugido ou se rendido. E Maria Benedita estava ali, ainda de pé, tremendo, mas de pé. Sebastião correu para ela, segurando-a antes que ela caísse. Você está bem? Estou, ela sussurrou. Estou bem. 3 semanas depois, o coronel Augusto estava preso, aguardando julgamento na capital. Os documentos que Sebastião havia entregue foram validados e as terras foram devolvidas ao povo. Arnaldo estava enterrado no cemitério, sem ninguém para chorar por ele. E Currais Velhos estava mudado para sempre. Sebastião e Maria Benedita sentavam no alpendre da casa dele, agora dela também, vendo o sol se pôr sobre a terra que quase tinham perdido. Ela ainda precisava de uma bengala para andar, e os médicos diziam que sempre precisaria, mas ela estava viva, estava livre. E tinha esperança. Você salvou minha vida, ela disse, segurando a mão calejada dele. Mais de uma vez. Você salvou o vilarejo inteiro, ele respondeu. Sem você, sem sua coragem de roubar aqueles documentos, nada disso teria acontecido. A gente se salvou um ao outro, então. Acho que sim. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os grilos começarem seu canto noturno, sentindo a brisa fresca que finalmente chegava depois do calor do dia. Lá longe, uma luz se acendia na casa de um vizinho, mais uma família que ainda tinha seu lar. Sabe o que eu aprendi? Maria Benedita disse, sua voz suave, mas firme. Aprendi que a gente sempre tem escolha, mesmo quando parece que não tem, mesmo quando estamos caídos e machucados na beira da estrada, a gente ainda pode escolher. Pode escolher desistir ou pode escolher lutar. E eu escolhi lutar. E eu escolhi não te deixar sozinha nessa luta. Ela sorriu, e foi um sorriso genuíno que iluminou seu rosto apesar das marcas da violência. Obrigada por ter me achado naquela estrada, seu Sebastião. Obrigado por estar viva para eu achar. O sertão é terra dura, terra que não perdoa fraqueza, mas é também terra de gente forte, gente que não se rende fácil. Maria Benedita e Sebastião eram prova disso. Haviam enfrentado o impossível e vencido.
Não porque eram especiais, mas porque tinham coragem. A coragem de fazer o que era certo, mesmo quando era perigoso. A coragem de cuidar uns dos outros, mesmo quando seria mais fácil olhar para o lado. A coragem de acreditar que um mundo melhor era possível, mesmo quando tudo parecia perdido. Histórias como essa nos lembram da força e da coragem do nosso povo. Se você também se emociona com as sagas do sertão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada. E me diga aí nos comentários, de que cidade do nosso Brasil você está assistindo? Sua presença aqui dá mais força para a gente continuar. E assim, naquela noite estrelada no sertão brasileiro, duas almas encontraram não apenas salvação uma na outra, mas também um novo começo. Um começo onde a justiça havia prevalecido, onde o amor e a coragem haviam vencido o medo e a tirania. Um começo onde era possível acreditar que, mesmo na terra mais dura, as sementes mais fortes sempre encontram um jeito de florescer.